A minha vida, fé e esperança estão somente em Ti. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças, Pai, porque é um privilégio, Senhor, estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, desfrutando dessa unção tangível em nosso meio. Pai, nós somos muito gratos pelo Teu Santo Espírito neste lugar. Espírito Santo, mais do que bem-vindo, você é desejado aqui entre nós. Pai, nós agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunirmos para aprender mais da Tua palavra, Senhor, para aprender mais daquilo que é a Tua vontade, para entendermos, Senhor, como agir, como reagir em meio a tudo isso que está acontecendo aqui no mundo. Senhor, nós somos gratos porque em tudo o Senhor nos instrui. Com o Senhor sempre tem uma saída. Com o Senhor sempre tem jeito. Senhor, é muito bom estar sob os Teus cuidados. É muito bom ser Tua filha, Senhor. É muito bom ser cuidada e preservada por Ti. Senhor, nós te damos graças pelo sacrifício de Jesus. E te dizemos, Pai, esse sacrifício não foi em vão. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Boa noite. A graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus e de Deus. Amém? Que bom que vocês vieram. Eu digo corajosamente que vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz do Paulo. E o Senhor colocou algo em meu coração. Na verdade, Ele vem me incomodando com esse assunto já tem um tempo. É algo que vem borbulhando dentro de mim. E eu quero te adiantar que eu não sou nenhuma especialista nesse assunto. Mas como foi algo que me incomodou, quando o Senhor te incomoda, é porque é para você mesmo falar daquilo. Amém? Então, o tema de hoje é um assunto um pouco controverso. A ideia aqui não é levantar nenhum tipo de polêmica, muito pelo contrário, é te ajudar a encontrar na palavra as respostas para todas essas questões que estão se levantando ao nosso redor. E te ajudar a responder a elas com a verdade. Amém? A ideia é ajudar. Depois, se você quiser ter acesso às fontes das quais eu me vali, elas estão disponíveis aqui na livraria, os livros que eu usei, e eu compartilho com você com alegria. Amém? Então, o tema Família Cristã é a matéria que eu mais amo no Rema. O Rema foi algo transformador para mim. Eu sei que todo mundo fala isso, e eu estou com o microfone, eu vou falar também. O Rema transformou a minha vida. Eu lembro que cada matéria que chegava, eu falava, gente, que matéria ótima, não vai ter uma melhor que essa. E sempre vinha uma melhor. Mas de todas, a que eu tenho mais afinidade é família cristã. Amém? Então é por isso que eu vou falar de família cristã mesmo. Olha, eu treinei, gente. Eu juro para vocês que eu treinei e funcionou. No treinamento deu certo. Eu estava do lado errado mesmo. Então, antes de eu entrar no meu tema propriamente dito, eu quero começar te lembrando que a palavra é a verdade. João 17:17 diz, a tua palavra é a verdade. Irmão, fica com isso. Não perde isso de vista. Porque é aonde a gente vai recorrer e não vai ter dúvidas de que é a informação correta. Porque vocês vão ver que esse assunto que a gente vai trazer
Tem muitas fontes. Se você for na internet, se você for nas mídias sociais, tem muita gente dando opinião. E agora eu e Paulo César vindo para cá, no rádio, se falava disso nas Olimpíadas. Eu falei, gente, isso aí é a polêmica do momento. Mas nós somos luz. Nós somos sal. E a gente vai falar a verdade. Porque tem muita gente enganada por aí. Tem muita gente recebendo informação falsa e a gente está aqui para desfazer essa obra de Satanás. Amém? E eu também preciso te lembrar que as verdades espirituais, elas são tão reais quanto as verdades naturais, quanto as verdades que os nossos sentidos percebem. Amém? Porque quem criou as coisas físicas que nós vemos foi Deus, que é um espírito. Amém? Então, não perde isso de vista. A verdade espiritual, ela é tão real quanto a verdade que os nossos sentidos nos mostram. E por que a gente leva tanto em conta as verdades dos nossos sentidos, né? Porque a gente é mais acostumado, a gente é mais ensinado a perceber essas verdades. Mas elas não podem desqualificar a verdade espiritual. Então, quando você pode seguir as verdades naturais, desde que elas não contrariem as verdades bíblicas, aquilo que está escrito na Bíblia. Amém? As verdades naturais, elas existem, elas estão aqui, elas nos ajudam, mas elas não podem sobrepujar a verdade espiritual, a verdade da palavra, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus institui como verdade. Amém? E por causa desses ensinos incorretos, aqui é o lugar certo para você aprender a coisa certa. O ensino certo está na igreja. E é por isso que a gente vai tratar desse tema aqui, porque essas coisas precisam ser ensinadas aqui. Lá fora, as fontes não são confiáveis. Mas aqui, quando a gente se baseia na palavra do Senhor, o ensino é correto. O ensino é verdadeiro. Amém? Quem estava aqui na última quinta-feira deve se lembrar que Marli falou muito bem sobre essa diferença entre a fé de Tomé e a fé de Abraão. Ela ensinou esplendidamente. E eu vou te lembrar disso, porque ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Amém? Então, a fé de Tomé, ela estava baseada em coisas físicas. Ele queria ver os sinais da crucificação de Jesus para ele crer que Jesus tinha ressuscitado. Já a fé de Abraão se baseou apenas naquilo que Deus disse. Deus disse a Abraão, saia da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E ele foi, ele obedeceu e deu tudo certo. As bênçãos que alcançaram Abraão estão aqui disponíveis para nós também. Nós somos herdeiros dessas bênçãos. Amém? Então, eu quero te lembrar essas duas coisas. Primeiro, a palavra é a verdade. E a nossa fé, ela tem que estar baseada naquilo que Deus diz. E o que Deus disse, Ele fez questão de deixar registrado na sua palavra. Então, para você crer na coisa certa, você tem que conhecer a palavra. Porque esse é o teu subsídio para saber o que Deus pensa e o que Deus quer. A vontade de Deus está registrada ali, na palavra. Amém? Então, prossigamos na missão. Então, eu já te falei, precisamos crer. Precisamos crer na Bíblia. Crer naquilo que Deus diz. Eu estou insistindo nisso porque a gente vai ver muitas coisas que são exatamente o oposto do que Deus diz e estão querendo vender o peixe por aí de que é a verdade. Amém? Então, não quero te deixar esquecer disso. Creia em Deus. E para crer em Deus, você vai crer na palavra dele. E como é que você duvida? Quando você não crê naquilo que está escrito. Isso é duvidar. Isso é incredulidade. E isso não vai te levar para um bom lugar. Amém? Então, eu te convido a se agarrar às verdades da palavra como esse cão aqui.
provavelmente um cão militar, né? Agarrou ali com força e a gente tem que ser igual um cão desses. Nada nos faz soltar. Podem girar a gente no ar, mas a gente está agarrado com a palavra. Amém? Fica com a palavra, fica firme na palavra. Por quê? Nós somos a boca de Deus nesse mundo. É por nosso meio que Deus vai falar nesse mundo. É por meio do que a gente diz que Deus vai falar com essas pessoas. Amém? Então eu quero te lembrar qual é o propósito original de Deus para a família. Gênesis 1, 26 ao 28 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu botei pela terra 2 vezes ali, mas tudo vai bem. Então, irmãos, esse é o propósito de Deus para a família. É isso que Deus disse que é uma família. Homem e mulher. Amém? A gente não pode deixar o mundo querer ditar verdades para nós, ditar como as nossas famílias vão ser construídas, quando isso é exatamente o contrário do que Deus falou. A gente não pode deixar essa história de que casamento de homem com homem, mulher com mulher e sei lá mais o que com que, é família. Não, família é homem e mulher. Foi assim que Deus instituiu. E isso não é nenhum tipo de agressão, não é nenhum tipo de preconceito, isso é ficar com a palavra. Amém? É isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa agredir ninguém, a gente não precisa revidar com seja lá o que for, mas a gente tem que falar a verdade para eles. Nada menos do que a verdade. Amém? A verdade. Porque ela é absoluta para a gente. Ela é permanente. Ela é a verdade. Então, o tema de hoje é a Bíblia versus a ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, muito tem se falado nela. Houve grande polêmica, porque recentemente o MEC quase introduziu nas escolas o ensino obrigatório dessa ideologia. Foi uma grande polêmica, muito se falou, muito se discutiu. E até hoje, nas redes sociais, toda vez que se toca nesse assunto, confusão garantida. Sempre tem defensores, sempre tem quem é contra e revida, mas o nosso papel é falar a verdade sem qualquer tipo de agressão. A gente tem que convencê-los pela unção. É o Espírito Santo quem vai convencer. A gente não precisa fazer nada na força do nosso braço. Não é com a nossa grande habilidade de falar. Não, é o Espírito Santo. A nossa parte é conhecer a verdade, falar a verdade, nada menos do que a verdade. Amém? Nada de dar uma amenizada na verdade, nada de falar a verdade mais ou menos, mas falar a verdade, em amor. Amém? Então, Provérbios 1:7 nos diz que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Irmãos, todas as vezes que uma sociedade se afasta de Deus, todas as vezes que uma sociedade decide que os preceitos, os princípios divinos, eles estão ultrapassados, começa a coisa a desandar.
E esse erro, esse engano, ele vai ficando cada vez maior e ele vai contaminando todos os tipos de instituições. Ela invade os tribunais, ela invade as repartições públicas, elas invadem as escolas, elas invadem as faculdades, elas invadem tudo, inclusive a religião. E aí, processos, pensamentos, tudo isso sai maculado dessa história. Então, a gente precisa muito zelo, muito cuidado com isso. Todas as vezes que tentam tirar Deus, dá ruim. Não podemos deixar. Amém? O nosso papel é manter Deus em tudo que a gente faz, que a gente quer, que a gente pensa, o que a gente deseja. Deus tem que estar envolvido com tudo. Você se afastou de Deus, dá ruim. Eu asseguro para vocês. E por que essas pessoas estão assim, ficando tão distantes, né? Porque elas estão escolhendo essas coisas tão ruins, né? Romanos 1, 21 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração deles obscureceu-se. Então é isso que acontece com essas pessoas, que diante de coisas tão óbvias, eles tentam negar o óbvio, né? Por quê? Estão com a mente obscurecida. Amém? Isso é bíblico. A gente sabe disso. É por isso que a gente tem que usar as armas que a gente tem, as armas espirituais. Amém? Então, esse assunto, sexualidade, gênero, é um assunto que ainda gera muita polêmica, há muitos tabus, há muitas dúvidas, há muita desinformação acerca desse assunto. E é por isso que ele precisa ser tratado na igreja, para que nós não sejamos assim. Amém? Nós precisamos saber o que é isso e como lidar com isso. Amém? Então, eu trouxe para vocês um conceito da Organização Mundial de Saúde sobre sexualidade. Quando se fala nesse assunto, muito frequentemente as pessoas não têm sequer um conceito formado sobre isso. E eu preciso me incluir nessa rela aí. Quando eu vi esse texto e logo depois a pessoa perguntava, você tinha um conceito formado sobre isso? Eu estava nesse grupo. Então, eu quero te ajudar a sair desse grupo comigo. Amém? Então, olha só o conceito da Organização Mundial de Saúde para esse tema, sexualidade. A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar o amor, contato, ternura e intimidade. A sexualidade integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e, ao mesmo tempo, sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Então, irmãos, nós que somos espirituais sabemos que a sexualidade ela influencia as 3 dimensões do homem. Ela influencia o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito também. Amém? Por isso que isso é um assunto importante. E foi interessante a OMS colocar como sendo uma energia. Porque a energia, ela precisa ser canalizada, ela precisa ser bem conduzida e controlada. Assim também tem que ser a sexualidade. Ela precisa ser bem conduzida, ela precisa ser dominada, controlada. Não é de qualquer jeito, qualquer impulso você sair cedendo. Amém? Não é assim, precisa de um controle, precisa de um domínio. Mas o que eu achei mais interessante é que os especialistas dizem que sexualidade não está correlacionado apenas com o que envolve sexo. Não é só isso. Ele está envolvido com essa busca de intimidade, a busca de contato, a busca de pertencimento, de cuidado. Então,
eles dizem que um bebezinho, um recém-nascido, já expressa a sua sexualidade quando ele busca a mãe com os olhos. Ele está procurando o aconchego da mãe, às vezes ele quer mamar, ele quer a mãe perto. Isso já é uma expressão da sexualidade. Então, a sexualidade não se limita ao sexo, não se limita a homem e mulher com desejo sexual. Não é isso. Está envolvido em todos os tipos de relacionamento, porque é a busca por contato. Amém? Então, nós somos seres que Deus nos criou para relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos para ter saúde, para sermos realizados, para sermos felizes. Deus nos criou assim. E relacionamentos, eles ferem, mas eles também curam. Nós precisamos disso. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas, porque nós precisamos, até para a nossa subsistência, para a nossa existência. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente a grande punição que uma pessoa podia receber é ser expulsa do grupo, ela ficar sozinha, a ermo, ela ter que se virar só para caçar, para se abrigar, para se proteger dos predadores. Então, ainda hoje, a gente não vive mais em tribo, não tem predador na rua, mas nós precisamos uns dos outros. Nós sabemos bem disso, precisamos dos irmãos, por isso insistimos tanto em congregar, precisamos dessa unção coletiva, precisamos uns dos outros. Amém? Os relacionamentos importam, eles precisam. E eu achei um texto do C.S. Lewis, que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Olha só o que ele fala sobre relacionamentos. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração certamente será espremido e possivelmente partido. Se quiser mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo um animal. Envolva-o cuidadosamente em passatempos e pequenos confortos. Evite todos os envolvimentos. Feche-o no caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, sombrio, imóvel, sufocante, seu coração vai mudar. Ele não vai ser quebrado, mas ele vai se tornar inquebrável, impenetrável e irredimível. O único lugar fora do céu onde você pode manter-se perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Amém, irmãos? Não tem como fugir. Coração quebrado faz parte, mas alguém quebra e outro vem lá e conserta. É nos relacionamentos. E você tem seu pai que conserta qualquer coisa. Tudo tem jeito com seu pai. Amém? Então, fugir de relacionamentos, fugir de sofrimento, não é uma boa ideia. Faz parte. Você só tem que aprender a se livrar rápido dele. Passar para o estágio adiante. Aprender a perdoar. Amém? Por que eu estou falando nisso? Porque a gente, às vezes, vai ter o coração quebrado quando tiver que lidar com essas pessoas que estão convencidas que a ideologia de gênero é o certo, é a verdade. Eles podem quebrar, podem partir nosso coração. Amém? Mas Deus vai consertar de novo, tá bom? Fica tranquilo. Tudo tem jeito. Amém? Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Então vamos lá ao que de fato significa essa ideologia de gênero. Bom, antes eu preciso te dizer o seguinte, esse termo, ele é usado pela igreja e pelos opositores dessa ideia. Então, se você conhece alguém que é adepto disso, e você falar que ele está seguindo uma ideologia de gênero, você já vai começar ruim com ele, porque ele vai entender que você é contra ele. Amém? É preciso ter cuidado na forma como a gente vai lidar com essas pessoas. Então, ideologia de gênero tem uma justificativa para a gente usar esse termo. A gente não usa porque a gente quer agredir ou desfazer das ideias deles. Não é isso. É porque as ideias são tão malucas,
tão sem comprovação científica e elas estão sendo tão empurradas goela abaixo que a gente só pode chamar isso de um conjunto de ideias. Então, é uma ideologia, mas não tem comprovação, não tem respaldo científico nenhum. Na verdade, eles contrariam princípios bem básicos da ciência. Então, é uma coisa assim, bem difícil de entender como é que alguém compra um peixe podre desses. Amém? Assim, falando com todo respeito, né? As pessoas têm as suas ideias e elas têm as suas crenças. A gente não pode desrespeitar, chamar de peixe podre, eu peço desculpas. Mas eu quero que vocês entendam que realmente é uma coisa tão surreal que é difícil você entender que uma pessoa inteligente compra isso. Tá bom? Os ativistas LGBTQIA, cada vez que eu procuro na internet o significado disso, parece que eles acrescentam uma letra. Eu tenho essa sensação. Se alguém quiser que eu traduza, eu traduzo para vocês. Ó. Antigamente era o GLS, vocês estão lembrados disso? Eram gays, lésbicas e simpatizantes. Agora a sigla que eles usam é L de lésbicas, G de gay, B de bissexual, T de transexual, Q de queers, I de intersexo, A de assexuado, e o mais é para quando eles tiverem criatividade e criar mais alguma coisa, já está coberto aí também, poder incluir, tá bom? E esse termo queers, talvez vocês escutem aí frequentemente, inicialmente, essas pessoas que eram diferentes, que elas não se enquadravam dentro do que a gente chama dos parâmetros comuns, convencionais, eram chamados pejorativamente de queers. Mas hoje eles se apoderaram dessa terminologia e para eles já é uma bandeira, é como se eles estivessem se autoafirmando usando essa expressão, tá bom? Então, o que é um queers? É qualquer coisa que não é homem e mulher, aí é queers, tá bom? E esse pessoal, quando você estiver lidando com eles, você não pode falar ideologia de gênero. Aí você tem que falar problema de gênero, questão de gênero, perspectiva de gênero, estudos de gênero, identidade de gênero e gênero. Então, quem é simpatizante a essa ideia não gosta do termo ideologia de gênero. Você tem que usar uma outra expressão para você alcançar o coração deles. Amém? E, tá bom, Bia, já falou um montão, mas o que é ideologia de gênero? Olha, o resumo simplesinho da ópera, falando objetivamente, é isso aqui, ó, ausência de sexo. Eles apregoam que uma pessoa, ela nasce sem gênero. Esse gênero, ele vai sendo construído. Então, eles defendem que as pessoas não deviam ser registradas como homem ou mulher quando nascessem. Eles deviam ser registrados apenas como bebês. Aí depois, a pessoa decide se ela vai querer ser um homem, uma mulher ou uma letra daquelas ali. Essa é a ideia deles. É isso que eles apregoam. Tá bom? E isso vai frontalmente, bate de frente com aquilo que Deus diz. Porque Deus disse que Ele criou homem e mulher. Ele não criou nada diferente disso. Amém? Então, por que a gente não pode receber isso? Porque a gente acredita na palavra. Nós cremos que a palavra é a verdade. E na palavra está dizendo que Deus criou homem e mulher. Amém? Essas pessoas que defendem a ideologia de gênero, eles estão querendo negar o que a anatomia dele está dizendo, o que a genética dele está dizendo. E aí é uma coisa que você não entende, assim. Até bem pouco tempo atrás, se você tivesse dúvida se você era homem ou mulher, era uma coisa de causar assombro. É ou não é? Hoje em dia, eles... Não, se você tem convicção, tem alguma coisa errada com você. Entendeu? Lá no Exército, a gente até anda brincando, porque daqui a pouco vai ser obrigatório ser uma coisa dessas aí. Eu vou sair antes que...
Porque o negócio está tão sério, né, que a gente tem que realmente saber do que está falando e o que está fazendo. Tá bom? Então, essa ideologia de gênero, ela é uma afronta 100%. É 100% contra o que Deus diz. Então, a gente crê que isso é realmente uma coisa do inferno, porque está querendo desdizer o que Deus disse lá no começo, lá em Gênesis. Amém? Eu não sei se vocês receberam isso aqui pelo WhatsApp, mas eu recebi recentemente, eu não me lembro se foi semana passada, mas me causou muito assombro isso. Um professor de biologia, ele foi suspenso da escola onde ele dava aula, porque na aula ele falou que nós tínhamos cromossomos X e Y. Se você é mulher, você tem um cromossomo, você tem 2, você tem XX. Se você é homem, você tem XY. E isso você recebe dos seus pais, e isso não vai mudar nunca na sua vida. Pronto. Isso aí foi considerado uma aula homofóbica. Diz a reportagem que vários alunos fizeram protesto com a escola, e pasmem, vários pais compraram essa ideia também, reclamaram na escola que estava sendo uma aula homofóbica. E aí esse professor só foi suspenso. Isso aconteceu na Espanha, não foi aqui no Brasil. E aí, quando subiu para uma instância maior, o professor, claro, ele estava falando a verdade científica sobre isso. É uma verdade bem básica, conhecida há muitos anos, porque eu fiz ensino médio no século passado e eu já tinha aprendido isso. Não é um ensino recente. E, pasmem, ele foi absolvido, mas a diretoria achou por bem deixar ele suspenso para não desagradar os pais e os alunos que reclamaram. Então, vocês vejam o tamanho do absurdo. Ele ensinou uma verdade científica e as pessoas se ofenderam com isso. A gente sabe, né? A gente que é crente sabe que a ofensa é uma armadilha do cão dos infernos mesmo, né? A pessoa se ofender com uma verdade é uma coisa muito complicada. É isso aí que a gente vai encontrar pela frente. Por isso que a gente tem que estar muito firme na palavra. A gente tem que estar muito convicto do que a gente está falando, para a gente não ficar se assustando com cara feia, porque cara feia vai ter com força. Tá bom? E aí, 1 Timóteo 4:1 nos diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Vocês têm dúvida de que quem defende um negócio desse tem a consciência cauterizada? Eu não tenho dúvidas disso. É uma doutrina de demônios mesmo isso. Tá bom? Porque eles estão indo contra Deus e contra a ciência também, alegando que o que eles fazem também é ciência. E aí eu queria compartilhar um vídeo que o pastor me mandou hoje de manhã. Eu falei, glória a Deus, é tudo que eu estava estudando, está super, e está assim, super didático. E essa médica, ela faz umas comparações que eu achei muito interessante, né? Ela comparando uma cirurgia dessas que se faz para mudar de sexo, como se você fosse no médico e falasse, olha só, eu não quero mais essa perna, eu acho que essa perna não está boa e eu quero que você tire. Você acha que algum médico vai tirar? Não vai. Mas se ele for lá e falar que ele não se sente homem e ele quer que tire o pênis dele, o médico vai tirar, gente. Para você ver o nível das coisas. Pode passar aí, Juju? Congratulations, it's a boy. Or congratulations, it's a girl. As a pediatrician for nearly 20 years, that's how many of my patient relationships began. Our bodies declare our sex. Biological sex is not assigned. Sex is determined at conception by our DNA, stamped into every cell of our bodies. Human sexuality is binary. Either you have a normal Y chromosome and develop into a male, or you don't, and you will develop into a female.
There are at least 6,500 genetic differences between men and women. Hormones and surgery cannot and do not change this. Look, an identity is not biological, it is psychological. Identity has to do with thinking and feeling. Thoughts and feelings are not biologically hardwired. Our thinking and feeling may be factually right or factually wrong. For example, if I walk into my doctor's office today and say, "Hi, I'm Margaret Thatcher," my physician will say I am delusional and give me an antipsychotic. However, if instead I walked in and said, "I am a man," he would say, "Congratulations, you're transgender." If I were to say, "Doctor, I am suicidal. I'm an amputee trapped in a normal body. Please surgically remove my leg," I'll be diagnosed with body identity integrity disorder. But if I walk up to that same doctor and say, "I'm a man, sign me up for a double mastectomy," my physician will. See, according to most mainstream medical organizations, if you want to cut off a healthy arm or a healthy leg, you're mentally ill. But if you want to cut off healthy breasts or a penis, you're transgender. Let's be clear, no one is born transgender. If gender identity were hardwired in the brain before birth, identical twins would have the same gender identity 100% of the time. They don't. I had one little boy, a patient we'll call Andy. Between the ages of 3 and 5, he increasingly played with girls and stereotypical girl toys and started saying he was a girl. I referred the parents and Andy to a therapist. Sometimes mental illness of a parent or abuse of the child are factors. But more commonly, the child has misperceived family dynamics and internalized a false belief. In the middle of one session, Andy put down the toy truck and held on to the Barbie and said, "Mommy and Daddy, you don't love me when I'm a boy." What the therapist learned is that when Andy was 3, his sister with special needs was born. She required significantly more of his parents' care and attention. Andy misperceived this as, "Mommy and Daddy love girls. If I want them to love me again, I have to be a girl." With family therapy, Andy got better. Today, Andy's parents would be told something quite different. They would hear, "This is who Andy really is. You must change his name, ensure that everyone treats him as a girl, or else he will commit suicide." As Andy would approach puberty, the experts would put him on puberty blockers so that he could continue to impersonate a girl. Experts assure us it doesn't matter that we've never tested puberty blockers in biologically normal children. It doesn't matter that when blockers are used to treat prostate cancer in men and gynecologic problems in women, that they cause problems with memory. We don't need testing. No, we need to arrest his physical development now, or he'll commit suicide. But this is not true. Instead, when supported in their biological sex through natural puberty, the vast majority of gender-confused children get better. Yet, we are chemically castrating gender-confused children with puberty blockers. Then, we permanently sterilize many of them by adding cross-sex hormones. Cross-sex hormones are estrogen and testosterone. Those put young children at risk for heart disease, strokes, diabetes, cancers, and even the very emotional problems that experts claim to be preventing. P.S. If a girl who insists she is a man has been on testosterone daily for 1 year, she's cleared to get a bilateral mastectomy at age 16. Now, mind you, the American Academy of Pediatrics recently came out with a report that urges pediatricians to caution teenagers about getting tattoos because tattoos are essentially permanent and can cause scarring. But this same AAP is 110% in support of 16-year-old girls getting a double mastectomy, even without parental consent, so long as the girl insists that she is a man and has been taking testosterone daily for 1 year. Let's be clear, to indoctrinate all children from preschool forward with the lie that they could be trapped in the wrong body disrupts the very foundation of a child's reality testing. If a child can't trust the reality of their physical bodies, who or what can they trust? Transgender ideology in schools is psychological abuse that often leads to chemical castration, sterilization, and surgical mutilation. If that's not child abuse, ladies and gentlemen,
what is? Eu gostei demais desse vídeo, porque ele foi bem na ferida mesmo. Ele falou tudo. E aí, a gente entende que eles querem vender um peixe de que é muito simples mudar de sexo. E não é, porque, como ela disse, envolve muito mais do que você criar órgãos sexuais. Porque tem todo há hormônios envolvidos. Nós somos diferentes, somos iguais, mas somos diferentes. E eles não conseguem mimetizar isso perfeitamente. Quando se tem um problema e é necessário, é uma coisa, mas você criar algo que não é necessário, aí é um erro sem tamanho. E aí, eu encontrei mais esses trabalhos. Esse professor, ele é um psicólogo, e ele conseguiu fazer um trabalho em 53 países. Ele entrevistou 200 mil pessoas. E qual era o trabalho dele? Ele queria saber o que homens escolhiam como profissão e o que mulheres escolhiam como profissão. E aí, ele descobriu o seguinte: mulheres, em todos esses países, houve foi uma coisa assim muito parecida. Haviam países dos 4 continentes, haviam países muito diferentes culturalmente, mas as escolhas eram parecidas. E ele também percebeu que naqueles países que eram mais justos, mais livres, que isso se expressava mais forte ainda. As pessoas que eram livres, que viviam em países que eles tinham condição social, tinham acesso às coisas, não havia qualquer tipo de restrição, eles escolhiam aquilo que Deus tinha criado eles para ser mesmo. Confirmou essa teoria de que a biologia interessa, a biologia faz diferença. A ideologia de gênero está querendo nos dizer que é uma coisa que o gênero, né, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou outra coisa, é uma coisa que eu construo, é só no social, a biologia não interessa. Mas ela interessa sim. E eu vou mostrar outros trabalhos para vocês que confirmam isso. Esse outro professor, Trond C., ele é da Noruega, e a Noruega é um dos países que é mais liberal com essa questão de gênero. E ele fez um estudo com crianças. Ele pegava crianças, botava brinquedos de menino, brinquedos de menina e brinquedos neutros. E ele, pasmem, senhores, ele descobriu o seguinte, que os meninos procuravam os brinquedos de menino, as meninas de menina, e os neutros, alguns, mas eram crianças que ainda não haviam essa influência de falar, você é menina. Eram bebês, muitas vezes 7, 8, 9 meses que ele usava nesse estudo. Então, mostrando que a biologia faz diferença. Eles têm interesses diferentes. E esse último estudo aqui, do Simon Baron, ele fez com recém-nascidos, crianças de 1 dia. Ele apresentava rosto e um brinquedo mecânico. Os meninos, a maior parte dos meninos, fixavam o olhar no brinquedo mecânico. E as meninas em pessoas. Exatamente como aquele primeiro estudo lá das profissões, que os homens normalmente escolhiam as engenharias, mecânica e áreas afins, e as meninas, profissões que lidavam com pessoas, enfermagem, medicina, e por aí vai. Então, eles querem, a ideologia de gênero quer negar a biologia, quer negar a anatomia. E a ciência está falando que não, que a biologia importa sim. E aí, essa Associação Americana de Pediatria, ela publicou em 2016 esse manifesto no site dela. Olha que interessante. Ela diz o seguinte, a sexualidade humana é binária, é masculino e feminino, exatamente como Deus disse que era. Ninguém nasce com um gênero, mas com um sexo biológico. Pessoas que se sentem do sexo oposto ou em algum lugar entre os dois sexos não são um terceiro sexo. São homem ou mulher biológico. Amém? Então, aquela bagunça toda na Espanha recentemente, uma resposta dessa era suficiente para acabar com a brincadeira deles. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema na mente, não é no corpo. Então, não é com cirurgia que você vai resolver esse problema. Amém?
Simples assim. A puberdade não é uma doença. A primeira coisa que esse pessoal faz com as crianças que têm confusão de gênero é querer logo acabar com a puberdade delas. Por quê? Porque os estudos mostram que 98% dos meninos e 88% das meninas confusas com o próprio gênero aceitam o próprio gênero, o próprio sexo, depois da puberdade. E aí eles ficam querendo acabar com essa ferramenta para mostrar que a bagunça está ali na mente, que vai resolver. E por último, um dado que eles não falam, é que as taxas de suicídio são 20 vezes maiores em adultos que usam hormônios do sexo oposto. Eles vendem um peixe que o alto índice de suicídios nesse grupo se deve aos preconceitos, às coisas que eles ouvem, à falta de aceitação. A gente não pode negar que isso existe. Isso é um problema no nosso país. É, sim. No Brasil, estima-se que a cada 25 horas, uma pessoa LGBT, essa monte de letra aí, morre no Brasil. E, às vezes, de modo bárbaro. Então, isso é um problema? É um problema. Precisamos lidar com isso, tá bom? Mas não é só isso que eles dizem. Então, agora é a nossa vez. Agora a gente tem que dar respostas para essas pessoas. E como é que a gente vai fazer isso? Com a palavra, sendo luz, sendo sal para eles. Amém? Então, é imperativo que sintamos compaixão por essas pessoas. A gente tem sido instruído aqui que compaixão é totalmente diferente de sentir pena. Sentir pena é você se comover, é você ficar muito triste. Mas ter compaixão é você ficar triste, você se importar e você fazer alguma coisa para mitigar aquilo. Exige uma ação. Então, a gente precisa de compaixão e precisa agir. A gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Porque eles são pessoas amadas por Deus. Deus se importa com eles. E Jesus morreu naquela cruz por eles também, não foi só por nós aqui não. Quando a gente foi salvo, não resolveu o problema não. Tem muita gente aí fora precisando de Jesus, da redenção. E quem vai falar de Jesus para eles? Eu e você. É a gente mesmo. É nós. Tá bom? Então, essas pessoas precisam de respostas. Elas precisam que o Espírito Santo as cure. E elas precisam do toque compassivo de Cristo, que quem vai dar somos nós. Nós somos os olhos, nós somos as mãos, nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Está com a gente. Tá bom? Então, achei esse texto muito legal. Quem não ama os homossexuais não conhece o amor de Deus. Quem aprova as suas práticas não conhece a Bíblia, tá bom? Então, a gente que conhece a Bíblia, a gente tem que ensinar o que é certo para eles. E nós, isso aqui foi para mim, tá, gente? Não se sintam, isso foi para mim. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Como? Com raiva, se agitando e falando mal e criticando. Não é isso. Nós não somos juízes de ninguém. Nós também não podemos condenar ninguém. A gente tem que ajudar todo mundo a ser salvo, porque a gente sabe o que Deus fez conosco, e quem tem sua vida transformada sabe muito bem que Deus pode transformar a vida de qualquer um. Tudo tem jeito. Com Cristo, tudo tem jeito. E o pastor Edson de Lira, ele tem uma fala muito interessante sobre como falar a verdade. E eu achei isso interessante e vou compartilhar com vocês, porque eu já peguei para mim isso aqui. Ele fala que se a gente fala uma verdade sem a graça de Deus, a gente vai gerar opressão. Se a gente fala com graça, mas não fala a verdade, a gente vai criar a libertinagem. Mas quando a gente junta a verdade com a graça, aí as pessoas são libertas. Amém? O nosso papel está aí, falar a verdade com graça. É isso aí que a gente tem que fazer. E eu quero te lembrar de Efésios, capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne. Então, essas pessoas estão enganadas. Muitas vezes elas vão nos injuriar,
Elas vão nos caluniar, elas vão nos agredir, mas não é contra elas que nós estamos lutando. É contra o inferno, é contra o cão dos infernos que está influenciando essas pessoas. Então, a nossa luta não é contra eles. Eles nós amamos. Amém? Então, você pode discordar deles, mas você nunca pode esquecer que eles são amados por Deus. Amém? Que Jesus morreu por eles também. Jesus não é exclusividade nossa, amém? Então, a gente pode se posicionar politicamente, a gente pode se organizar para que essas coisas não aconteçam na escola, a gente pode denunciar mentiras, a gente pode ir nas mídias sociais e contra isso, a gente pode repudiar essas ideologias, mas a gente não pode desprezar essas pessoas, que Jesus deu a sua vida por elas. Nós precisamos ter sabedoria para fazer todas essas coisas, amém? Fazer essas coisas é legal, mas o importante mesmo é isso aqui. Nós temos que orar, nós temos que interceder, e nós temos que falar com a nossa boca, porque a fé fala. A gente tem que declarar bênção pelo nosso país, bênção sobre a vida dessas pessoas, bênção sobre todo mundo que está perto da gente. Amém? O nosso papel é esse. Você pode fazer aquilo lá, mas o que Deus te chamou para fazer de verdade é isso aqui. Tá bom? E para a gente fazer isso, a gente precisa da palavra. Amém? Não se esquece. Não vai entrar no bom combate da fé sem ter a palavra na tua boca. Você vai tomar um corridão do diabo, como aqueles 7 filhos de Cefas, né? E eu quero te lembrar que você pode ser perseguido por ser tão claro nessa ideia. Mas fique em paz. Você está com a verdade. O seu pai está com você. Amém? O que a gente pode sofrer as aflições dos justos por causa do evangelho. O que a gente não pode é sofrer a dos injustos. Amém? A gente falhar, a gente perder a linha, a gente não falar em amor com essas pessoas, a gente não orar por eles e a gente não desejar o melhor para a vida deles. Isso é um erro, isso a gente não pode. Nós precisamos viver o evangelho com essas pessoas. E eu achei muito interessante, naquele livro da Lenise, ela botou essa frase que eu achei top demais. Isso aqui falou fundo em mim. O perseguidor do evangelho de hoje pode ser um novo apóstolo Paulo amanhã. Quando isso acontecer, onde estarão os novos Barnabés? Eles estão aqui. Sou eu e você. Nós vamos integrar essas pessoas e vamos ajudar eles a resgatar vidas do inferno. Vamos saquear o inferno com essas pessoas, que nós vamos influenciar e ajudar a se voltar para Cristo. Amém? Esse é o nosso papel, estar pronto para receber, para ajudar e depois integrar. Amém? E eu estou quase acabando, o pastor me proibiu de correr, mas eu teimei com ele. É o seguinte, gente, não existe uma receita de bolo para a gente lidar com essas pessoas. A gente precisa da assistência do Espírito Santo. Só Ele vai nos dizer quais são as melhores estratégias, o que é que nós temos que falar, o que é que vai ajudar e salvar essas pessoas. Amém? Então não tenta fazer isso sem Ele. Então você precisa dele para fazer isso. Todos necessitam das boas novas. Tá bom? Lembra disso quando alguém te agredir. Ele também precisa. Principalmente ele precisa das boas novas. Ninguém está excluído. E a melhor dica que eu posso te dar, a melhor receita é que existe um caminho sobremodo excelente, que é o amor. O amor nunca falha. E ele também nunca acaba. Amém? Então, não sei o que fazer. Ama aquela pessoa, que vai dar tudo certo. Amém? Então, esse é o nosso papel. Nós somos a força de contenção. É a gente que vai tirar essa pauta do inferno das mídias sociais. É a gente que vai tirar essa pauta do inferno do nosso país. Esse é o nosso papel.
a gente vai orar, a gente vai interceder e vai buscar no Espírito Santo estratégias para dar a volta nisso. E não deixar essa fortaleza na mente das pessoas. Amém? Está com a gente. Amém? Você é parte disso? Deus falou comigo, eu sou parte disso. Conto com vocês. Amém? Pastor, já passei do meu tempo? Glória. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estamos bem? Sempre, né? Com Deus só fica melhor. Aleluia. Que bom ensino, né? Isso é para a igreja, amém? Você está atento? Você sabe, irmãos, enquanto ela ministrava, se nós cuidarmos da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, nós já estamos ajudando muito. Sabia? Se a gente estiver atento, a Bíblia diz que nos últimos dias aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Então o Espírito Santo está alertando a igreja, porque, irmãos, graças a Deus que essa igreja é consciente. Nós temos que entender o nosso papel de corpo de Cristo, de igreja, de filhos de Deus nessa terra. Nós temos um poder enorme, que é pela oração e pela intercessão. Se a igreja despertar para esse princípio, pronto, 50%, 99% da batalha está ganha. Se a igreja entender que somos sacerdotes do Senhor, se a igreja entender que nós temos um culto de oração na terça-feira, que funciona, que você não ora só pelos seus interesses, você não ora só buscando a bênção do Senhor para a tua vida, para a tua família, mas você serve ao Senhor com as suas orações, com as suas intercessões. Se você entender isso, irmãos, que você serve ao Senhor com a sua oração, com a sua intercessão, a favor do reino, muitas pessoas serão alcançadas, muitos olhos serão iluminados. Sabia? Se você entender que o que você faz nos bastidores, lá na oração, a favor do reino de Deus, quantas pessoas serão alcançadas? E como Deus está contemplando isso? Aqui na terça-feira nós estávamos orando, já são umas 2 terças-feiras que o Espírito tem nos movido a orar pelas crianças, a interceder pelas crianças. Sabia? Talvez você, como eu, já não tenha mais crianças em casa, mas a gente tem uma responsabilidade diante do Senhor, mesmo que nós não tenhamos crianças. Sabia? Eu penso nos meus netos, eu penso na minha descendência, eu penso nessa geração que está aqui. Essa geração é a geração do arrebatamento. Ela precisa estar santa, pura, com a mente guardada e não influenciada pela mentalidade do engano, da mentira. Então, irmãos, eu acho que foi interessante, porque a Beatriz, ela teve a direção de ministrar sobre esse assunto, ela compartilhou comigo que tinha liberdade para ministrar sobre isso. Eu falei, lógico, óbvio, é o que Deus está falando. E até a Ana Morim, que é a Ana dos teclados, do Joey, ela não está aí? Tá. Ela compartilhou comigo, acho que foi ontem, esse vídeo. E aí eu baixei o vídeo e compartilhei com a Beatriz, que ela já estava dentro desse tema, e achei interessante a gente ver que é uma opinião de uma pediatra. Entende, irmãos? Como nós precisamos estar atentos. Às vezes nós estamos vendo as coisas correndo. Eu lembro que quando nós estávamos ainda na 513, olha que já passaram-se 5 anos, num culto de domingo eu falei, irmãos, estão querendo matar as crianças, prestem atenção, vocês são espirituais, você entende. Matar as crianças, primeiro, é matar espiritualmente as crianças, porque se matam espiritualmente as crianças, elas perdem a comunhão com o Espírito, perdem a comunhão com Deus, elas não vão entender, vão estar com a mentalidade obscurecida, como foi dito aqui de 2 Coríntios 4, a mente obscurecida. Então a gente precisa entender que não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais que te bloqueiam o seu entendimento. E até mesmo crentes, nascidos de novo, que têm o Espírito Santo, podem ser influenciados por um espírito de engano. Se eles estão contestando até a própria ciência, que muitas vezes eles invocam para defender os seus próprios interesses, quanto mais a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Amém. Ela é imutável. E nós precisamos ficar com a palavra. Amém?
A ciência é para aqueles que precisam de sinais. Nós não precisamos de ciência para confirmar aquilo que nós já cremos, porque nós somos da fé, nós somos da Bíblia. Amém, amados? Mas tem um conhecimento científico para ainda mais aqueles que se prendem muito com a questão da razão. Nós sabemos que tem pessoas que precisam ter um conhecimento científico para que elas sejam convencidas de algo que é espiritual. Irmão E.W. Kenyon, no seu livro, ele diz que as pessoas querem tratar questões espirituais como se fossem questões psicológicas, como se fossem questões da alma, como se fossem questões da psiquiatria. São questões espirituais. Você é um ser espiritual? Saiba que todo esse ataque do inferno contra a mente humana é uma questão espiritual, não é psicologia não. Você precisa do Espírito de Deus e da revelação da verdade da palavra de Deus. Se você ficar pautado apenas na ciência, você não tem a libertação verdadeira. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é a palavra que é Espírito e que é vida, a verdade é Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus Cristo, irmãos. Amém. Então a gente tem um ensino, uma instrução, para a gente saber se embasar, se tiver que discutir algum assunto sobre isso. A gente não está aqui para discutir. Jesus não precisa de advogado. Ele é o advogado nosso. Amém, amados? Então, uma boa instrução para a igreja ficar consciente, eu acho, para despertar. Você, irmãos, entenda, você vai ter neto. Amém? Não viva a sua vida, o seu mundinho, não. Vive em função do reino. Saia, levanta-se dessa carne em nome de Jesus e venha para o culto de oração servir ao Senhor. Amém, amado? Coloca essa carne no lugar dela e fala: eu vou servir ao meu Senhor, que é o que eu sei fazer, é orar e é interceder. Amém? Funciona. Funciona, irmão. Oração funciona. A Vanessa estava orando terça-feira, dirigindo o culto de oração, e ela teve uma direção para nós orarmos pelas crianças, e na direção era para eu e a Jussane estarmos à frente dessa intercessão. E queimava no meu coração, isso tem queimado no meu coração, irmãos. Nós não podemos simplesmente ficarmos indiferentes com o que está acontecendo no mundo, com as propagandas usando crianças, e a gente ficar indiferente, aceitar isso como comum, como normal. Se nós que somos o sal, se nós que somos os filhos de Deus, se nós que somos a luz, se nós estivermos aí anestesiados, adormecidos, entende, igreja? Amém, igreja? Amém. Nós somos a igreja do Deus vivo, amém. Nós somos o povo da fé, amém. Nós somos o povo do Espírito, amém? Amém. Nós precisamos crer, nós precisamos agir, amém? Não é como ativistas não, não é com bandeiras homofóbicas não, irmãos, é com amor, a bandeira do amor. Jeová Nissi, Jesus é a nossa bandeira, é com a palavra de Deus, é com o Espírito Santo de Deus, é com a sabedoria divina, o Espírito nos inspirando, o Espírito nos instruindo. Apenas ore, apenas interceda, apenas vai e diga do amor de Cristo. Amém? Aleluia. Você está disposto a crer no positivo ou a crer de maneira negativa? Você vê a palavra de Deus de uma maneira positiva ou você vê a palavra de Deus de uma maneira negativa? Vou te falar. A palavra de Deus diz: trazei para a casa do tesouro os dízimos para a minha casa, para que haja manutenção na minha casa. A palavra de Deus fala isso, de trazer os dízimos, e ela fala para que, e o Senhor fala assim: faça prova de mim, como eu não vos abrirei as janelas dos céus e farei transbordar. Você pensa de maneira positiva que essa palavra de Deus é verdade, de que Deus está falando é verdade, de que se você dizimar, Ele realmente vai abrir as janelas do céu sobre a tua casa? Ou você pensa de maneira negativa: não, se eu dizimar, vai fazer falta? Você pensa com a mentalidade incrédula ou você pensa com a mentalidade da fé? A palavra de Deus é verdade, eu creio e eu obedeço a palavra de Deus, e eu vou usufruir do que a palavra de Deus me assegura, que eu vou dizimar, e Ele vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida. Eu vou ofertar, e Ele me dará, ou multiplicará a minha sementeira. Vamos pensar com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade da palavra, de maneira positiva, ou vamos ler a Bíblia, ver a Bíblia e sempre olhar de maneira negativa? A decisão é nossa, a escolha é nossa, amém?
já estou ministrando sobre a oferta, entendeu? Então, dizime na igreja que você congrega. Tem pessoas que ainda têm dúvida, onde é que eu devo dizimar? Você dizima onde você está associado, onde você está recebendo o alimento da palavra. Você dizima onde você congrega. Amém? Fique tranquilo que Deus vai cuidar de cada uma das igrejas. Amém? Você não é melhor do que Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém, amados? Então faça segundo foi proposto no seu coração, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não por necessidade, não por obrigação, mas por obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Eu te agradeço, Deus, por habitar em mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé, não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Sabe, irmãos, deixa eu insistir com você um pouco mais. Irmãos, essa igreja do Senhor tomar consciência do poder da oração, do poder da intercessão, da igreja unida, juntos, orando, intercedendo. Se a igreja tomar essa consciência, nós vamos virar esse mundo de cabeça para cima. Se a igreja tomar consciência de que não é só oração isolada, é a igreja comovida, a igreja movida por compaixão, movida por misericórdia, movida pelo Espírito do Deus vivo, a igreja se prontificando, se apresentando, unida diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui para servir ao Teu Espírito, nós vamos orar, nós vamos crer que o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai mudar essa situação. Se a igreja tomar essa consciência, irmãos, nós não vamos ser mais egoístas, nós vamos entender como o Senhor está atento com seus ouvidos, só esperando a sua igreja. Ele está só passando. Cadê o meu povo? Cadê a minha igreja? Cadê aqueles que se colocam na brecha? Cadê aqueles que se apresentam diante de mim? Cadê aqueles que estão com o coração quebrantado, o coração compungido? Será que tem alguém que se importa? Será que tem alguém aqui que está se importando com o que está acontecendo no mundo? Será que tem alguém que está se importando com o que estão acontecendo com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, com os nossos jovens? Será que tem alguém se importando com o que está acontecendo com as famílias? Você já sabia que tem histórico dentro de famílias cristãs, de casos? E a igreja está adormecida? Não, essa igreja não está adormecida. Essa igreja está despertada, essa igreja está acordada, e você agora ouviu a palavra, você se tornou indesculpável. No próximo culto de terça-feira, o diácono vai estar lá anotando o seu nome, se você apareceu ou não para o culto. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, porque nós somos abençoados pela tua palavra, nós somos supridos em cada uma das nossas necessidades, e por isso nós estamos aqui reunidos, para ouvir do Senhor, aprender do Senhor pelo Teu Espírito e para cooperar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Pai, nessa multiplicação, nesse avanço do reino, do Teu reino nesta terra. Nós cremos que a nossa semente, ela tem retorno, tem colheita, e nós semeamos com alegria, sabendo do resultado dessa grande colheita para nós. Somos supridos, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém hoje que nos visita? Não, ninguém visitando. Tem alguém que quer se converter aí? Às vezes tem algum crente que ainda não sabe que é crente. Você nasceu de novo? Quer nascer hoje?
Tem alguém que já recebeu o batismo do Espírito Santo ou quer receber melhor? Todos batizados? Amém. Então vamos para o aviso, nossos avisos. Culto dos jovens na nave dos Adolas nos Espaço Oas, 24 de julho, próximo sábado, então, às 19 horas. Amém, irmãos? Culto dos nossos jovens e adolescentes. Pais, invistam nos seus jovens, tragam os seus adolescentes. Temos o culto de domingo para os adolescentes de 12 a 14 anos e o culto do adolescente agora dos 14, 15 aí em diante até os 18, às 19 horas. Então invista no seu adolescente, invista no seu jovem, faz um esforço, traga ele. Amém, amado? Não deixe ele para outro lugar, não. Fala, vá para lá, cumpra esse compromisso, depois você vai para o outro. Amém? E o próximo, doutrinas básicas da Bíblia. Então, dia 26 de julho, próxima segunda, né? Segunda-feira, dia do visitante. Olha aí, aberto para visitantes. Amém? Pastor Samuel Figueiredo, lá de Sobradinho, sucesso, uma bênção. Amém? Então, amados, traga visitantes para essa primeira aula, para que ele pelo menos assista, tenha um gostinho do rema. É uma grande oportunidade que você pode investir numa pessoa. Vai lá, traz essa pessoa, convida, busca a pessoa. A gente sabe quantos impedimentos aparecem quando a gente convida alguém para vir para a igreja e surgem várias situações que a pessoa fala, não posso por isso, por aquilo outro, mas vai lá, se esforça. Amém? Olha, outra coisa que a Vanessa falou aqui terça-feira, que foi muito interessante, coisa simples. Eu falei, olha como é verdade. E às vezes a gente esquece de glorificar a Deus pela simplicidade das coisas. Irmãos, nós estamos num país livre, onde nós temos livre acesso à Bíblia, de várias versões, no telefone celular por aplicativo, Bíblias impressas em várias versões. Nós podemos ler a Bíblia nas praças, nos ônibus, nos metrôs. Nós podemos ler a Bíblia em qualquer lugar. Olha que sucesso! Nós temos liberdade para ler a Bíblia. Nós temos liberdade para pregar a Bíblia. Nós estamos num país livre, irmãos. E olha só, eu pensando nessas coisas, eu falei, nossa, não é verdade? E nós temos a palavra revelada através do rema. Nós temos uma escola rema na nossa igreja local, uma escola que mudou, que nos transformou o nosso entendimento, abriu os nossos olhos para a fé, para andar numa vida de fé, de plena confiança no Senhor, do Espírito de Deus. Entende, amados? Vocês estão entendendo? A grandiosidade disso, a maravilha disso, a liberdade que temos, liberdade de ler a Bíblia, liberdade de ensinar a palavra de Deus, através de uma escola bíblica. Nós temos essa liberdade, irmãos, estamos num país livre. Ei, queridos, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, valorizar o que Deus tem nos dado, irmãos. Amém. Pai, muito obrigado, nós temos uma escola bíblica, nós podemos ir para uma escola bíblica, podemos aprender a palavra. Quantos países anseiam por uma folha da Bíblia, uma folha? Não é, irmãos? A gente vê de países perseguidos, onde os cristãos são perseguidos. Eles anseiam por uma folha, irmãos. E nós estamos aqui superabundante da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero despertar você para isso. Se anima. Ora para aquele irmão que você convidou. Continua convidando ele. Amém? Nosso querido Joey que está aqui, ó, a Judite está aqui. Joey está aí, não? Está lá servindo lá no diaconato. O Joey, irmãos, 1 ano investindo nele. Mandando pelo WhatsApp lá, devocional do irmão Kenneth Reagan. Joey, tal, aula demonstrativa, Joey. Eu encontrava ele nas assembleias. Joey, vai ter uma aula demonstrativa lá. Vai lá, Joey. No dia que ele veio, pronto. Seguramos ele. Não foi mais embora. Mas aí viu, foi 1 ano. O Joey aí. Hoje está aí, ó. É só alegria, não é? Veio o Joey, veio a família toda, trouxe a família abençoada aí, todo mundo cooperando com a igreja, servindo. Olha que sucesso! Através de uma pessoa, veio toda a família dele servindo a igreja. Toda a família dele aí envolvida com o Senhor, estudando no rema. Até a mãe dele também estudando no rema. Amém, amados? Amém. Sucesso, amém? Mais alguma coisa? Acho que é só, né, gente? Congelou ali. Então, oremos pelas nações. Amém? Vamos aproveitar e orar pelas crianças? Nós temos aí 1 minuto. Fique de pé, por favor. Eu quero que você, amado, se interesse pelas crianças, amém? Peça ao Senhor, Pai, coloca no meu coração para que eu
me mova para orar pelas crianças do país, do mundo. Nós precisamos estar com o nosso coração sensível a essas coisas, amém? Oh Pai, nós te damos graças, Senhor. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus, porque nós estamos numa boa posição. Nós estamos na posição de servir, de dar. Nós estamos numa posição de poder se apresentar diante do Senhor com ousadia, com intrepidez, e poder orar, e poder saber que as nossas orações, elas têm efeito no reino celestial, no reino do Espírito. Pai, nós estamos numa posição confortável de saber que nós podemos, Senhor, destruir todas as obras de Satanás na mentalidade das crianças, na mentalidade dos pais das crianças. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, porque nós estamos nessa posição confortável, onde nós nos apresentamos diante do Senhor, para nos servir ao Senhor com o nosso espírito, Pai. E eu oro em nome de Jesus pela sua igreja, por nós que estamos aqui, para que o teu Espírito Santo, Senhor, se mova em nós. O teu Espírito Santo esteja aquecendo os nossos corações, esteja movendo o nosso espírito, esteja nos despertando, Senhor, para esses últimos dias, para o avivamento, para o alcance de mais vidas. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que a unção de ousadia desça sobre nós, a unção de intrepidez, que vá nos mover em compaixão, em misericórdia, Senhor, para nós não ficarmos indiferentes diante do pecado, diante das coisas que têm se apresentado. Mas, Senhor, nós agimos com entendimento, não como ativistas religiosos, mas como filhos do reino, como aqueles que se compadecem dos perdidos, como aqueles que querem vidas sendo salvas, famílias restauradas, crianças educadas, Pai, na verdade e no conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser uma igreja letárgica, apática, fria, Pai. Não, nós queremos ser movidos, aquecidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos ver as nossas crianças cheias do Espírito do Senhor, crianças que amam a igreja, crianças que amam congregar. Nós queremos, Pai, que as crianças dessa igreja, elas movam os seus pais e falem: Pai, eu quero ir para a igreja, Pai, eu quero estar na igreja, Pai, eu quero congregar, Pai, eu preciso estar na igreja, para que os pais se compadeçam e entendam que eles estão privando os seus filhos da comunhão com os santos, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja convencendo os pais desta igreja de trazer seus filhos, de trazer seus adolescentes, de trazer seus jovens, Pai, de estarem congregando, se unindo com os santos do Senhor. Oh, Pai, no mesmo Espírito, nós queremos crianças cheias do Espírito Santo, crianças batizadas no Espírito Santo, crianças orando em línguas, crianças profetizando, crianças pregando o Evangelho, Pai, crianças não aceitando nenhuma ideologia de gênero, nenhuma mentalidade de engano, Pai, as próprias crianças rejeitando, porque a palavra do Senhor chegou primeiro no coração delas. Nós queremos crianças, Pai, crianças fervorosas, crianças que oram, crianças que meditam na Tua palavra, professores capacitados, professores habilitados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos por esses professores do departamento infantil, te damos graças por esses voluntários, te damos graças, Pai, porque mais voluntários se levantando, mais voluntários se envolvendo com as crianças, entendendo a importância, Pai, de servir as nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te damos graças. Pais conscientes da educação dos seus filhos na verdade. Pai, uma igreja consciente do serviço do reino, de estar participando, Pai, dos cultos, não apenas como religiosos, Senhor, mas como aqueles que entendem que estão servindo ao Teu reino, nas orações, nas intercessões, e recebendo instruções, recebendo o bom ensino da verdade, para terem a mente transformadas, para serem renovados no seu entendimento e na sua fé santíssima, no conhecimento do Senhor. Nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus, porque nós somos privilegiados,
Nós somos abençoados, nós somos supridos, somos guardados pelo sangue da nova aliança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado essa igreja, o Senhor tem guardado esse povo, mal nenhum tem chegado à nossa tenda, nós temos resistido e mandado embora no nome de Jesus. Pai, obrigado por vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas, famílias sendo restauradas, Pai, casamentos sendo refeitos. Obrigado, Pai, por novos nascimentos. Obrigado por trabalhadores chegando, cheio da graça, cheio do ânimo, cheio da vontade de servir ao Teu reino. Obrigado pelo departamento de evangelismo avançando, se multiplicando, alcançando os perdidos lá fora. Obrigado por novos projetos, que venham projetos, Pai, para restaurar vidas, para alcançar vidas, para o crescimento do Teu reino, para o avanço do Teu reino em Brasília, no Distrito Federal. Que se levante os ministros das nações, que se levante os missionários, profetas, mestres do Senhor, apóstolos, Pai, evangelistas, pastores. Nós chamamos pastores que queiram apacentar, pastores que queiram ir, Pai, estar à frente de congregações, oh Pai, apacentando o Teu povo, em nome de Jesus. Nós chamamos os ministros dos Cicudons, os ministros de socorros, em nome de Jesus, Pai. Tudo para a Tua glória, tudo para a Tua honra, tudo para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, irmãos. Por hoje é só, pessoal. Vou na paz e na graça do Senhor. Eu te agradeço.